Jesus está presente na igreja, Jesus é a igreja. Quem vos ouve, a mim ouve. Olha que coisa bonita que Jesus fala para os discípulos. Quem vos ouve, a mim ouve. Então eu acredito que aqui nós temos um compromisso muito grande, né? Porque a gente sabe que quando a gente está trabalhando, o próprio Deus deve estar falando através de nós. Porque em nome de Jesus, nós somos enviados ao mundo como discípulos para falar coisas de Deus. Muito bem. O nascimento da igreja, nós estamos prestes aí a celebrar esta grande festa, né? Vocês durante a semana toda passarão reunidos, rezando a Deus, clamando a Deus, para que este Deus abra o seu coração e envie sobre nós o seu Espírito, a festa de Pentecostes. Então nós acreditamos que a igreja nasce a partir de Pentecostes. Atos 2, 1 a 12. Os 11 discípulos reunidos em Jerusalém receberam o Espírito Santo, passaram a anunciar Jesus. Como que está essa igreja antes do evento de Pentecostes? Medrosa, tímida, de portas fechadas. Quando o Espírito Santo desce sobre esta igreja ganha força e se coloca no mundo para evangelizar. Enfrenta os perigos, as autoridades romanas. Muitos vão enfrentar a morte pela causa de Jesus Cristo, pela causa do reino de Jesus, porque estão fortalecidos pelo Espírito Santo. Então a gente acredita que no dia de Pentecostes a igreja ela se inaugura, ela abre as portas e sai para o mundo para evangelizar. Então, gente, nós vamos celebrar na nossa liturgia este grande acontecimento. Precisamos de abrir o nosso coração para que o Espírito da unidade possa nos encher e assim animados a gente vá trabalhar na nossa paróquia e nas nossas pastorais. O início da história da igreja está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Então é interessante a gente voltar às raízes da nossa igreja, da nossa fé, para percebermos um pouco como que viviam os primeiros cristãos. Como que se organizava esta comunidade apostólica? Quais eram os desafios que eles enfrentavam? Então, a igreja nos últimos tempos vem nos convidando para a gente fazer esse retorno às raízes. Desde o concílio do Vaticano II, o grande convite, vamos voltar às raízes, vamos perceber como que era esta igreja primitiva. E onde que a gente vai encontrar esses relatos? Na Bíblia, na Palavra de Deus. Então é importante que nós também façamos um estudo do livro dos Atos dos Apóstolos para a gente perceber esta vida da igreja primitiva, né? Da igreja nascente, porque olhando para lá, nós queremos nos fortalecer hoje. E aí então eu passo a falar com vocês um pouquinho sobre uma parte da eclesiologia que estuda as notas da igreja. Essas notas da igreja nós rezamos na nossa profissão de fé. Toda missa, né, nós rezamos uma profissão de fé, que é a oração do creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né, daí por diante. Tem uma dessas orações do creio que ela é diferente, que nós chamamos símbolo niceno constantinopolitano. E ali, quando fala da igreja, nós rezamos: creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Então são 4 notas da igreja que nós chamamos então também de notas características da igreja fundada por Jesus. Então seria assim uma marca essencial, uma característica fundamental da nossa igreja. Então vamos passar a olhar essas notas. Então já tem aí notas da igreja. Quais são as notas da igreja, né? Quando falo notas, vocês podem traduzir pela palavra característica, que se torna mais fácil para a gente entender o que nós estamos falando, tá? Então, já falei, é a unidade, a santidade, a apostolicidade e a catolicidade.
Então vamos passar a ver o que significa cada um desses termos. E aí tem o Catecismo da Igreja Católica, ele vai ter um item, né, que fala sobre as notas da Igreja. Então é o item 811 do Catecismo da Igreja Católica. E eu vi que vocês estão bem bonitos aqui de documentos, né? E a gente precisa ser assim mesmo. Nós precisamos conhecer a nossa fé, dar razão à nossa fé. Então, para isso é preciso que a gente faça a leitura dos documentos, estude nos grupos, nas comunidades, para que a gente possa conhecer a nossa igreja. Como eu disse, quando a gente conhece, a gente passa a amar mais, a gente passa a entender mais a nossa fé. Então, o Catecismo da Igreja Católica, esse documento aqui, que todo cristão deveria ter, estudar, refletir, não é? Importantíssimo que a gente tenha. Então o Catecismo da Igreja, quando fala das notas, ele diz o seguinte: esses 4 atributos inseparavelmente ligados entre si indicam traços essenciais da Igreja e de sua missão. Por isso que a gente tem que conhecer essas notas, porque são traços essenciais da Igreja que vai indicar a natureza da nossa Igreja e qual é a sua missão no mundo, porque nós temos uma missão no mundo. A Igreja é chamada a uma missão. Então vamos continuando. A Igreja, essas notas, essas características, por exemplo, a unidade. A Igreja não possui a unidade de si mesma, mas ela possui porque Cristo, pelo Espírito Santo, dá à sua igreja esta característica, dá à sua igreja essa nota fundamental. Então nós possuímos essas 4 características porque Cristo nos dá. Seguindo. Por exemplo, a unidade. Gente, o quanto que nós precisamos de falar sobre essa questão da unidade, trabalhar sobre essa questão, refletir e fazer esta característica acontecer nos nossos dias. Porque nós vivemos em um mundo em que é marcado pelo individualismo. Perceberam como que as pessoas hoje estão individualistas? No sentido de cada um para si e Deus para todos? Nós somos filhos do tempo. Então quer dizer que também nós podemos trazer para a nossa igreja esse individualismo, no sentido de que nós achamos que a nossa comunidade, a nossa pastoral, ela está isolada, deve trabalhar por si só. Nós pensamos somente no nosso grupo, na nossa pastoral, na nossa comunidade. Esquecemos que a nossa comunidade, por menor que ela seja, ela está ligada à Igreja Universal de Jesus Cristo. Ela faz parte desse corpo. E como parte desse corpo, ela tem que se sentir ligada aos demais organismos da igreja. Ela não pode funcionar de maneira isolada. Precisa de acontecer uma sintonia entre as pastorais, entre os grupos e comunidades. E é um desafio por quê? Porque às vezes a gente quer trabalhar isolado. A gente quer viver de maneira isolada. E aí precisamos então de formar, de fazer acontecer a pastoral de conjunto, que é uma pastoral orgânica, lembrando o organismo, que trabalha unido. O olho trabalha para todo o corpo, a boca também, quer dizer, a gente tem que trabalhar como um organismo mesmo, né? Então vamos pensar um pouco na unidade. A igreja é una pela sua fonte. Olha que coisa bonita. Aqui a gente já teria elemento para a gente refletir um tempão. Qual que é a fonte da igreja? De onde vem esta igreja? Nós vamos ver daqui a pouco de forma mais aprofundada. De onde